Bom, gente, vamos começar então. E aí eu não sei se... Bom, o fator chuva tá pegando o pessoal. Eu não sei se algumas pessoas estão achando que começa 8h30 por conta da semana passada, né? Que era 8h30. Mas colocaram lá no monitor. Ah, tá. Depois eu mando no flash de novo pra deixar... Tá. É que... Semana passada também era a primeira e a gente começou 8h30, né? Tava muito cedo, primeira aula do semestre. Socorro. Eu acho que é porque eu vi que a gente tava na rua e aí choveu. É, foi um combo, né? Foi um combo. Mas até que tem bastante gente, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quase metade da sala. Quase. Na chuva, né? É. Bom, eu deveria ter um terço. É. Vai ser cada vez. Bom, opa. Bom, gente, como eu comentei com o Bonato, um recadinho importante antes, tá? Vocês lembram da professora Denise, que ela deu aula de fundamentos em cardiologia para vocês no ano passado? Ela está no mestrado, né, atualmente, e como regra do programa, a gente precisa fazer estágio docente. Não sei se vocês já chegaram a ter contato com alguém fazendo estágio docente no primeiro ou segundo ano, mas basicamente é uma pessoa do mestrado ou doutorado que acompanha o professor na disciplina, ministra a aula, ajuda na coordenação da disciplina em geral, tá? E aí, a professora Denise, ela vai precisar fazer o estágio docente esse ano, e aí eu acolhi ela, então, em uma ou duas aulas, ainda a gente está definindo, ela vai vir, vai ministrar aula para vocês, tá? Em algumas atividades ela também vai ficar responsável por me auxiliar, tá? E aí, não sei se o João vai falar com vocês, mas eu também preciso fazer o estágio de vocês e eu estou na matéria do João. Então, às vezes, na matéria do João, vocês também não me veem. Tá bom? É sobre, é brincadeira. É uma coisa, a gente meio que se ajudou, sabe? E, se eu não me engano, a Maju tá fazendo na matéria da Denise, então faz tipo assim, né? Vocês vão ver bastante no semestre que vem também. A Denise não dá outra. Não, esse ano não. Fechou? Só para avisar vocês. Então, pessoal, lembra que eu comentei com vocês que hoje a gente ia falar um pouquinho sobre avaliação, tá? É uma aula que eu gosto bastante, porque a avaliação é uma das principais ferramentas que a gente tem para entender o nosso paciente, independente do contexto, tá? Não sei se vocês, na parte de observação, lá nos estágios, já chegaram a participar de alguma avaliação em algum setor. Pneumo, alguém mais viu? Orto tem bastante, né? Imensa. Gineco também. Eu acho que deu para vocês perceberem que por mais que seja o tópico avaliação, tem muitas especificidades, né? Quem viu na Sport, na Word, por exemplo, tem bastante questionário, na Word principalmente. Na Sport e também na Word tem vários testes especiais, né? Então, teria uma pessoa que tem reconstrução de LCA, ou uma fratura, alguma coisa. Tem bastante teste especial para a gente conseguir avaliar esse paciente. Na gineco, eu acho que a avaliação ela tende a ser um pouco mais teórica, são alguns testes específicos, mas não para todos, né? Pelo menos, Na sectomizada, né? é menos teste do que uma paciente. Com incontinência, né? Não. Como é que é o nome? Ela já falhou, isso. Puérpera, né? Varia muito, né? São muitas especificidades. E quando a gente olha para o paciente reumático, gente, a gente tem um campo muito grande de coisa que a gente consegue avaliar nesse paciente, tá? Então, tem vários questionários que a gente pode utilizar, tem vários índices que a gente pode utilizar, tem vários testes especiais que a gente pode utilizar. E todas essas ferramentas, elas vão auxiliando a gente a direcionar o nosso tratamento, avaliar a nossa eficácia de tratamento
e também é um parâmetro para a gente dar alta para o paciente, né? Não sei se vocês já chegaram a acompanhar na orto, sei que na CARD provavelmente vocês já acompanharam pacientes que estão lá tipo, há 20, 25, 30 anos no setor, porque são condições crônicas que necessitam de uma manutenção extensa. Agora, quando a gente olha para os pacientes reumáticos, depende muito do diagnóstico desse paciente. Alguns pacientes têm aquele, digamos assim, combo de melhora, e aí depois passa um tempo que piora, depois volta, melhora, passa um tempo que piora. Então, são aqueles pacientes que vão e voltam do setor. Tem aqueles pacientes que chegam a um platô e a partir disso eles ou não pioram ou não melhoram e eles próprios conseguem se autogerenciar, fazer essa automanutenção do seu quadro clínico e aí não necessariamente eles precisam estar dentro do setor, né, de uma clínica de reabilitação. E também tem aqueles pacientes que, independente se eles conseguem se auto-monitorizar, se autogerenciar, eles ainda precisam de um estímulo, de alguma coisa para continuar nesse platô de melhora, tá? E aí eu queria ouvir de vocês o que vocês acham de quais são os principais objetivos da avaliação de uma forma geral, tá? O que a gente consegue ter de resultado com a avaliação ou qual é a importância da avaliação para X-tópico, por exemplo. O que vocês acham? Como você vai orientar a sua conduta e também para você ter uma comparação depois do tempo de tratamento. Para ver se melhorou e precisa. Isso aí. Mais algum? Bom, mas a gente tem alguns outros tópicos ainda, tá? Que eu já... Vai. Peraí, gente. Não, é que tem um... Enfim. Gente. Agora foi. Estava fora do quadro. Bom, gente, então, quando a gente olha para a avaliação de uma forma geral, eu considero ela como uma etapa muito mais importante do tratamento em si, tá? Porque a partir dele você, de fato, vai identificar todos os problemas do seu paciente, você vai identificar todos os aspectos que você pode ou não intervir, você vai identificar todos os aspectos que são externos ao seu tratamento, que vão influenciar na sua terapia, e se ela não for muito bem feita, você compromete todo o seu tratamento, tá? Então ela é uma parte muito importante do tratamento em si, tá bom? Porque a partir dela, a gente tem o primeiro contato com o paciente, tá? Olhando aqui para a clínica, muitas vezes vocês acabam atendendo pacientes que já estão no setor, então eles já passaram por outras pessoas, meio que eles já conhecem a dinâmica de uma forma geral, mas se vamos supor que um paciente que está chegando na clínica agora, ele nunca teve contato com nada, vocês estão lá para avaliar ele pela primeira vez. É o primeiro contato que vocês vão ter com o paciente. Lá vocês vão identificar se esse paciente pode ter algum tipo de medo quanto à terapia, algum tipo de visão errática quanto à terapia. É onde vocês vão passar a segurança para o paciente, passar confiança para o paciente e começar a criar um laço com esse paciente, tá? É aquela famosa coisa que vocês já escutaram em vários setores, a relação terapeuta-paciente. Ela começa a partir do primeiro contato que vocês têm com o paciente e normalmente é a partir da avaliação que vocês conseguem estabelecer essa relação, tá? Eu lembro muito bem de uma paciente que eu atendi na ortopedia, que ela teve fratura de saúde rádio e ela estava morrendo de medo da goniometria. Eu fui fazer goniometria com ela e ela começou a ter um ataque lá dentro do box, achando que eu ia machucar ela, que ia doer, que não sei o quê. Por quê? Uma colega dela falou que ela uma vez fez fisioterapia e aí era choque, e o choque doía, que ela sentia arder, que não sei o quê.
Então ela já estava condicionada com o que ela já ouviu antes. É igual um paciente que a gente prometeu que ele nasceu e pediu para fazer teste com ela de força e levaram ela no. Nem levaram perto, assim, tem a cadeira professora, né? E aí ela ficou assim: eu não vou fazer esse teste, não tem nada a ver com a cadeira professora. E aí ela fez o maior: eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não quero nada que seja isso. E aí depois a gente entrou com ela no box. Aí ela falou, perguntou por que ela estava lutando com ele. Ela falou que uma conhecida dela fez esse teste na cadeira professora e morreu depois. No outro dia. Aí a gente ficou assim, sabe, mas o que ela tinha? Ah, ela tinha outros problemas de saúde, não sei o que, sei lá, era bem mais séria do que eu. Aí eu, Tá bom, né? Ela tomou um tiro, sabe? Mas ela fez a mesma. Exato. Ela fez um dia, tomou tiro no outro, morreu, mas foi a cadeira professora que. Então, é isso, gente. Vocês vão pegar pacientes que estão muito condicionados por experiências de outras pessoas. E a partir desse primeiro contato, vocês conseguem ir acalmando o paciente, explicando para o paciente tudo o que é feito, como é feito, porque senão o paciente já começa com o pé atrás e vocês não vão conseguir evoluir nunca na terapia de vocês, tá? E aí você consegue ver a aparência geral do paciente também. Então, é aquilo, você sabe, só olhando o paciente, se o problema dele está de fato afetando alguma coisa e transformando esse problema em um desvio postural, ou uma fraqueza, ou uma dificuldade de caminhar, ou aquele aspecto, sabe, quando a pessoa está muito cansada, ela não, sei lá, ela não se aparenta muito estimulada, sabe? Aquela pessoa mais triste. Então, você consegue ver essa aparência geral do paciente e a partir disso você já sabe, fala, poxa, ou eu vou ter muito trabalho com esse paciente, ou esse paciente vai ser muito de boa e eu vou conseguir evoluir de uma forma bem tranquila. Além disso, a gente já comentou um pouco, né, sobre os medos e inseguranças do paciente, então vocês conseguem saber se o paciente tem medo, sei lá, de morrer, tem medo de fazer tal coisa na terapia por conta de experiências de outras pessoas, igual, eu não vou fazer um teste de força porque eu vou morrer, entendeu? Então a gente consegue entender muito bem todo esse contexto geral da saúde do paciente que a gente está avaliando. A gente consegue avaliar muito bem os movimentos e comportamentos, né? Então, às vezes, a gente tem um paciente que chega com algum distúrbio para a gente, articular de nível inferior, mas só o comportamento de sentar e levantar do paciente, a gente já percebe que ele mesmo pode fazer. Isso não. Ele mesmo pode fazer certas adaptações para melhorar esse quadro clínico, sabe? Ou ele não se policia e aí ele faz um movimento errático que piora cada vez mais. Então a gente consegue ver todos esses movimentos e comportamentos. E além do mais, a partir da avaliação, a gente consegue chegar para o nosso paciente e falar, olha, você está dessa forma, a gente pode progredir até tal ponto. Se você se dedicar, se você aceitar todas as propostas de tratamento que eu vou passar, a gente pode chegar nesse ponto aqui. Mais que isso, seu quadro clínico não permite. Que é aquilo que a gente comentou na aula passada. A gente não pode iludir os pacientes, porque às vezes eles vão estar confiando cegamente na gente, e aí a gente vai falar, você vai melhorar muito, você vai correr, não sei o quê. Com o passar do tempo, do tratamento, a gente percebe que esse paciente não vai evoluir mais, e aí chega na hora da gente falar, o paciente vai ficar bravo, o paciente vai desacreditar na gente a longo prazo, vai falar que a gente não trabalha direito, vai desmerecer a fisioterapia de uma forma geral, porque ele não melhorou de fato como ele queria. Então a gente precisa ser o mais transparente possível, o mais justo possível com esses pacientes, a partir de uma boa avaliação. Se você não fazer uma boa avaliação com o paciente, você vai estar iludindo ele porque você vai estar achando que ele vai melhorar 100%. Mas às vezes você fez uma ótima avaliação e você percebe que ele só vai evoluir até 60% e a partir disso é só manutenção. Certo? E aí, quando a gente está trabalhando com um paciente reumático, tem algumas questões importantes que a gente precisa levar em consideração logo no início da nossa avaliação, né?
Os pacientes reumáticos normalmente apresentam comprometimentos articulares, então deformações, alguma coisa assim. E aí, a primeira coisa que a gente olha para o paciente e tenta identificar é se ele tem alguma articulação anormal, né? Então, pode ser aspecto de inflamação, uma articulação edemaciada. Normalmente, caso esse paciente tenha uma evolução um pouco mais acentuada da doença dele, uma deformação de fato. Então, se a gente pegar artrite reumatoide, por exemplo, em avaliações a gente consegue ver os dedos dos pacientes muito deformados, as articulações, às vezes joelho também. Então são coisas que o paciente está chegando no box, chegou, você vai buscar ele numa recepção, por exemplo, você já consegue ir olhando. Então você faz uma varredura pela organização articular, muscular desse paciente a primeiro momento, e a partir disso você consegue ir direcionando a sua avaliação mais especificamente com o passar das etapas dela, tá? E aí, por exemplo, notei que ele tem alguma articulação anormal ou algumas articulações anormais. E aí eu já posso ir direcionando a minha pergunta, né, para saber qual é a causa dessa anormalidade. Tá, ele tem um diagnóstico X, mas ele tem algum comportamento que prejudica isso? É alguma função de trabalho, por exemplo? Né? E aí você consegue ir vendo também qual é o grau de envolvimento dessa articulação. É uma articulação que causa uma disfunção importante para esse paciente? É uma articulação que está edemaciada, está inflamada e está atingindo estruturas adjacentes, né? Então, a partir dessa inflamação nessa articulação, o paciente está tendo uma contratura muscular, o paciente está tendo um encurtamento ligamentar, alguma coisa assim, né? Então, a gente olha para a articulação e pensa no sistema muscular, tendíneo e ou ligamentar também. O envolvimento das articulações é simétrico ou assimétrico? Vocês lembram que algumas doenças elas apresentam padrões simétricos, né? Então, se acomete o lado direito, o lado esquerdo, a mesma articulação também vai ser acometida. E a gente tem aquelas doenças assimétricas, né? Então, a gente tem apenas o acometimento no membro direito ou no membro esquerdo. E aí vocês já conseguem ir vendo isso, tá? São articulações grandes ou pequenas? Se são articulações grandes, então a gente pensa em joelho, a gente pensa em quadril, ombro, onde envolve um grande grupo muscular e que podem estar trazendo complicações maiores para esse paciente. Quando são pequenas, a gente pensa mais nas falanges, por exemplo. Elas têm um envolvimento muscular um pouco menor e, querendo ou não, essa funcionalidade, essa disfunção desse paciente, elas são diferentes quando acometidas articulações grandes ou pequenas, né? Os membros também, e se existem outras alterações, então nódulos, calor, eritema, deformidade, compensação de marca, desvio postural. Então, sempre nesse primeiro contato, a gente já consegue ir pensando em todas essas questões e a partir disso você consegue ir direcionando a sua avaliação de uma forma muito efetiva com esse paciente, certo? E aí, quais são os itens necessários para uma boa avaliação do paciente reumático? O que vocês acham que assim, é essencial ter uma avaliação para que você consiga entender muito bem o seu paciente, para que você consiga ter uma visão muito específica do quadro clínico e que você consiga trazer um bom tratamento para esse paciente? O que vocês acham? Os tópicos, sei lá. Eu vou dar o primeiro, tá? Vocês já ouviram falar de anamnese, que é quando você colhe a história de uma forma geral. Esse é um ponto importante numa avaliação. Sem isso, você não consegue começar a entender de fato o seu paciente. Agora, tem que puxar lá na mente tudo que vocês aprenderam em fundamento, né? O que vocês acham que a fisiopatologia vai estar influenciando nos aspectos que nós, como fisioterapeutas, avaliamos, tá? O que vocês acham que precisa ter numa avaliação do paciente reumático? O paciente conta
Que aí ela entra na anamnese, né? Então, tudo que o paciente relata de uma forma bem detalhada e que você coloca com as próprias palavras do paciente, aí a gente coloca e aí, você falou FIC ou FIC? FIC, tá certo. Goniometria é um aspecto muito importante para a gente ver o comportamento articular, principalmente quando a gente considera que existem acometimentos articulares, então a gente vê a amplitude de movimento desse paciente em determinadas articulações acometidas ou não para comparação, para entendimento dessa disfunção desse paciente. Fisiometria também? Fisiometria? Sensibilidade. Teste de sensibilidade também é interessante. Testes funcionais são muito importantes. A gente avalia de fato a funcionalidade desse paciente. Força muscular é uma coisa muito importante também. Se a gente pensar em função, a gente precisa ter uma força muscular adequada para que os movimentos ocorram. Qualidade de vida é muito importante também, porque principalmente essas doenças influenciam muito na vida do paciente, então a gente precisa ter uma noção de como esse paciente enxerga a sua vida de uma forma geral, tá? É muito importante também. Perimetria também é muito importante, porque quando a gente olha para o paciente reumático, lembra que eu comentei na aula passada, a principal manifestação clínica é a inflamação, seja ela independente se é em uma ou mais articulações, e pela perimetria a gente consegue identificar edema, a gente consegue saber se a nossa terapia foi eficaz em reduzir, controlar esse edema, tá? E basicamente, de uma forma geral, são esses tópicos, tá? Deve ter alguns outros tópicos que agora eu esqueci também de saber, que eu vou lidar na hora que aparecer no slide. Mas, de uma forma geral, esses são os principais tópicos que a gente precisa abordar em uma avaliação para entender, de fato, como está o quadro clínico do nosso paciente, tá? E aí a gente começa pela anamnese, né? Pelos dados pessoais. Não, primeiro a gente começa pelos dados pessoais e clínicos, que são muito importantes, tá? Por quê? Primeiro porque você precisa saber o nome do seu paciente, né? Para você conversar com ele, entender e até identificar. O telefone é muito importante, né? Às vezes, sei lá, eu faltei, às vezes não vai ter atendimento, vocês precisam comunicar esse paciente. Sexo, idade e raça, porque algumas doenças são específicas assim, homens ou mulheres, dependendo da raça também. A data de nascimento, data da avaliação é muito importante, tá? Muita gente faz avaliação, esquece de colocar a data, mas é um parâmetro para você ter, tipo, eu avaliei agora, hoje, daqui 3 meses eu reavalio o meu paciente. Eu preciso saber quando foi a primeira avaliação. Eu preciso entender isso. O nome do avaliador também é muito importante, tá? Porque, principalmente pensando no 4º ano, você sempre vai estar trocando de setor. Então, precisa ter uma identificação de quem avaliou aquele paciente, tá? Quem indicou o paciente para reabilitação. O médico responsável também é extremamente importante, porque tudo que acontece com o nosso paciente, a gente pode entrar em contato direto com o médico e discutir sobre o caso. Por exemplo, o paciente trocou uma medicação, mas essa medicação está fazendo mais mal para o paciente do que bem. Quem está tendo contato mais efetivo com o paciente? É a gente, não é o médico que vai ver ele a cada 1 vez por mês, 2 vezes por mês, a cada 6 meses. A gente que lida diariamente com esse paciente. Então, eu posso mandar uma carta para o médico falando assim, prezado médico, esse medicamento não está funcionando corretamente, ou o paciente está apresentando isso, ou é aquele paciente que a gente olha e fala assim, putz, esse paciente vai precisar de cirurgia, esse paciente vai precisar de cirurgia. Aí a gente encaminha o médico e fala assim, prezado médico, acredito que o paciente beneficiará muito mais com a cirurgia. Ou o que acontece muito
Tem médico que ganha muito pela cirurgia e pelas próteses que são colocadas nesses pacientes. Então, é assim, aquele paciente chega e fala, vai para cirurgia. Só que a gente avalia o paciente e fala, não precisa de cirurgia. O nosso tratamento vai ser eficaz em melhorar a função dele sem precisar passar pela cirurgia. Porque a cirurgia vai trazer mais complicações para esse paciente do que se ele, de fato, focar na terapia, na reabilitação. Então, a gente pode, sim, contestar, a gente pode mandar cartas para o médico, então é muito importante que a gente saiba quem é o médico responsável por esse paciente, tá? Lá nos estágios, às vezes a gente pega prontuário, a gente pega relatórios, e aí não tem o nome do médico, aí fica muito complicado fazer essas coisas, tá? E principalmente se são pacientes que ainda, teoricamente, estão em idade onde podem realizar trabalhos, né? Eles têm uma profissão ativa, qual é a profissão desse paciente? Por quê? Muitas vezes esses comportamentos na profissão, eles podem ou ajudar o que é difícil para esses pacientes e muitas vezes podem piorar cada vez mais o quadro clínico desse paciente. Se a gente pega um paciente que tem acometimento de membro inferior, mas trabalha em algum lugar que precisa agachar constantemente, pegar peso constantemente, ele está, querendo ou não, se prejudicando cada vez mais do que melhorando. E a partir disso a gente consegue entender e falar, poxa, esse paciente ele agacha, levanta, pega peso. Vou pensar em soluções para orientar esse paciente a realizar esses movimentos de uma forma menos prejudicial possível do que se deixar ele sem orientação e cada vez ir piorando, a chegar a um ponto que vai ter deformidades muito importantes dessas articulações, quebra toda a função desse paciente e aí, querendo ou não, esse paciente pode evoluir para realizar a cirurgia ou não, tá bom? Então, quantos dias esse paciente trabalha, qual é o tempo, a intensidade dos movimentos realizados são bem importantes para isso, tá? E agora sim, a anamnese, que ela faz parte o que faz parte da anamnese, né? A história do acontecimento, os sintomas, então, tempo, duração, período, locais acometidos, tá? É bem interessante falar com vocês que na anamnese, a gente tem aqueles pacientes que acabam falando, e infelizmente não falam o que a gente quer saber, tá? Vocês precisam estar preparados para cortar os pacientes quando necessário e tentar direcionar essa entrevista de anamnese para pontos mais específicos da história, tá? Se você for fazendo perguntas muito gerais, o paciente pode dar muitas voltas e não necessariamente falar o que você quer, tá? Então, seja pontual. Quando você teve o diagnóstico, você teve algum sintoma, algum sinal antes de procurar um médico e ter o diagnóstico, né? Faz quanto tempo que esses sintomas apareceram? Quanto tempo esses sintomas duram, né? Principalmente a gente pegar a artrite reumatoide, que é a mais comum. A gente tem a rigidez matinal. Você tem rigidez matinal? Sim. Em quais articulações? Quanto tempo essa rigidez dura? O que você faz para melhorar? Sabe? Você vai perguntando de uma forma geral, tá? E outras questões que também são importantes vocês perguntarem é investigar a perda de peso. Se o paciente teve uma perda de peso expressiva a partir do momento que ele teve o diagnóstico ou não. Se ele começou a apresentar uma perda de peso depois que foi ao médico e aí sim teve o diagnóstico clínico. Histórico de fadiga, cansaço, sintomas oculares, depressão, tontura, náusea, cefaleia, vertigem, dor de garganta, dores ao repouso, que é muito importante de vocês identificarem, tá? Porque muitas vezes os pacientes acabam tendo muitas dores em atividades, né? Então, eu vou subir a escada, vou andar um pouquinho, vou da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, sinto dor, fico sentado para passar essa dor. Muitas vezes, quando a gente trabalha com os pacientes reumáticos, a gente tem que ter um equilíbrio entre o repouso e as atividades funcionais, tá? Porque muitas vezes o repouso prolongado pode piorar esses sintomas desses pacientes.
Então a gente precisa saber quanto tempo esse paciente fica sentado, fica em repouso, quanto tempo ele faz algum tipo de atividade, seja leve, moderado, intenso eu acho difícil, mas se for um paciente mais jovem, que tem algum acometimento, que trabalha em algum exemplo igual eu falei antes, pode ter atividades intensas. Então é muito importante, tá? Outro aspecto muito importante, né? Pior que eu estou falando muito importante para tudo, né, gente? Considera que é tudo importante, tá? Outro aspecto legal de vocês perguntarem o que é essencial numa avaliação é a queixa principal do paciente, tá? O que está incomodando esse paciente de uma forma mais específica. Por exemplo, qual é o motivo que levou a procurar o atendimento fisioterapêutico? Ou por que o paciente veio? Às vezes o paciente vai falar assim, porque o médico mandou. Ou o paciente vai falar assim, porque eu sinto muita dor no meu pé. Ou porque eu não consigo subir escada. Porque eu não consigo andar. Sempre vai ter um motivo principal do paciente ter chegado para você para ser atendido, tá? É interessante falar que muitas vezes a queixa principal do paciente pode não estar relacionada com o diagnóstico clínico dele de fato, tá? Por exemplo, às vezes a gente vai atender um paciente com osteoartrite de joelho, ele tem uma limitação funcional muito importante, ele não consegue subir escadas, não consegue descer escadas, não consegue andar de fato, mas a queixa principal dele, sei lá, é porque ele não dorme direito à noite. E aí, a gente vai perguntar para o paciente, tem mais alguma coisa te incomodando? Né? Mais especificamente ao seu diagnóstico? Não incomoda. Agora vai ter paciente que vai chegar e vai falar, está me incomodando porque eu não consigo subir dessa escada, eu não consigo andar de fato, tá? Então vocês vão ter pacientes que vão falar sobre a queixa principal relacionada ao diagnóstico ou não. E aí entra no que a Thalita falou, né? É a Thalita. Desculpa. Vou pegar Thalita na sala. Parecido. Eu tô vendo. Ela falou do ciclo, né? Então a gente vai perguntar para o paciente qual é a queixa principal e colocar segundo informações coletadas. Bom? E é interessante a gente perguntar também sobre doenças prévias ou associadas, né? Que ou se manifestaram após o diagnóstico da doença reumática ou antes, né? Então, por exemplo, é aquilo que eu já comentei na aula passada. Às vezes vocês vão atender um paciente com osteoartrite, mas ele tem acometimento cardiovascular, ele tem um acometimento pulmonar, ele tem, sei lá, um acometimento neurológico. Então, isso vai interferir na nossa terapia. Então, é importante a gente saber quais são as doenças prévias associadas, tá? Por quê? Essas doenças necessitam de intervenções. Muitas vezes, dessas intervenções, as principais que os pacientes estão recebendo são farmacológicas. E aí tem aquela questão de interação medicamentosa. Então, eu preciso também saber quais os medicamentos que o paciente usa. Porque, por exemplo, o paciente toma um anti-inflamatório, toma, sei lá, um remédio para pressão, para depressão, para alguma outra coisa, e todas essas interações vão estar influenciando no nosso tratamento também. Às vezes eu não vou poder fazer um exercício muito intenso com esse paciente por conta de algum medicamento que interfere nessa adaptação ao exercício, ou às vezes o paciente tem uma pressão muito alta e nem faz uso de medicação, então eu preciso tomar muito cuidado com as intervenções que eu faço com esses pacientes, tá? Então, os medicamentos também são bem importantes vocês coletarem, tá? Tratamentos anteriores são tópicos bem legais de vocês perguntarem, porque às vezes o paciente chega pra gente e o paciente já participou de algum treinamento, de algum tratamento. Sei lá, ele estava em um profissional num local, às vezes ele não gostou, às vezes o profissional deu alta para ele e aí simplesmente ele aparece no nosso consultório para ser atendido também, tá? Às vezes é aquele paciente que não aceita que ele não vai evoluir mais,
é aquele paciente que é dependente da fisioterapia, digamos assim, em aspectos psicológicos. Então, ele precisa estar em atendimento para se sentir bem, ele precisa estar em atendimento para sentir-se que ele está melhorando cada vez mais, sendo que não necessariamente ele está melhorando. Às vezes ele só está fazendo uma manutenção e o terapeuta anterior achou que ele estaria super de acordo com fazer sozinho, só que ele se sente perdido, sente deixado de lado. Então, é muito importante que vocês perguntem quanto ao tratamento anterior, qual foi o tratamento que ele recebeu, quanto tempo, as intervenções anteriores que foram realizadas. Então, por exemplo, às vezes o paciente estava fazendo o tratamento com uma pessoa, e aí essa pessoa focava em exercício, focava em uma reabilitação mais completa, com várias técnicas, várias ferramentas, e a pessoa achou que só ia receber um choquinho na vida, não ia precisar fazer força, não ia precisar fazer nada, ela não gostou e veio pra gente, né? Chegou no seu consultório porque espera que você faça coisas mais leves com esse paciente. Exato. Então é muito importante que vocês questionem sobre esses assuntos, tá? E vocês, se o paciente teve um tratamento anterior, investigue se ele teve uma satisfação com as intervenções aplicadas ou não, tá? Porque a partir daí você pode falar, poxa, às vezes esse paciente não gostou do exercício porque foi feito dessa forma. E se eu trocar, fazer de outra forma com esse paciente, talvez ele pode gostar, né? Então, às vezes, a gente consegue ir pensando em soluções para modificar essas intervenções e aí sim fazer com que o paciente fique mais adesivo à nossa terapia, tá? A ocupação aqui de novo, né? Então, eu já falei bastante sobre ela. O tipo de trabalho, o tempo de exercício de profissão, horas diárias, posição adotada, sentado ou em pé, se ajoelha ou não, inclina ou não, levanta peso, manejo de ferramentas vibratórias também. Vocês vão ver muito essas questões com a professora Iracimar em ergonomia. Vocês vão ver que muitas dessas posições adotadas ou até mesmo certas profissões causam muito desvios posturais, problemas ergonômicos que podem ir evoluindo a longo prazo para uma doença degenerativa, tá? Esportes ou hobbies, né, e as suas consequências nas condições reumáticas. Então, por exemplo, às vezes era um paciente que, sei lá, jogava vôlei, jogava basquete, futebol, mas com o tempo ele teve piora do quadro clínico e parou de fazer isso. Se vocês estão evoluindo com seus pacientes na terapia, chega no momento que ele pode fazer atividades funcionais mais intensas, digamos assim, você pode usar um esporte ou algum hobby, alguma coisa com esse paciente para você prolongar esse tratamento de uma forma que seja satisfatória para ele também. Tá? Então é interessante vocês identificarem se o paciente tem algum esporte ou hobby e se isso piora a condição reumática dele ou não interfere de forma tão significativa nessas condições, tá? E a história social também, então moradia, pessoas que moram juntos, ajuda doméstica, lazer e entre outras coisas, né? Que a gente comentou bastante na aula passada, que pode influenciar no nosso tratamento, pode ajudar, pode piorar o tratamento, pode ser uma via facilitadora, né? Então, se eu tenho muito apoio em casa, eu posso conversar com os familiares do meu paciente, pedir ajuda para que esse paciente consiga fazer coisas em casa de aumentar a efetividade da terapia, ou se são pessoas que, sei lá, não ajudam, só pioram. Então, uma educação com esses familiares, uma conversa para tentar ajudar de uma forma efetiva, né? Ou se o paciente tem muita escada, rampa, dificuldade de acesso, enfim, todos esses fatores, eles interferem de forma significativa na nossa terapia, ok? Investigação sobre outros sistemas de saúde em geral, né? Que foi aquilo que eu já comentei, então paciente
tem fatores de risco, tem doenças associadas, então tem hipertensão arterial, doença cardíaca, diabetes, história de doença reumática na família, uso de medicações controladas, são bem importantes de serem feitos, né? Esses 2 itens aqui, relacionados aos sintomas, são extremamente importantes. É tudo importante, gente. Mas isso ajuda muito a gente a ter um direcionamento muito específico na nossa terapia, porque quais são os fatores de melhora que vai aliviar os sintomas desse paciente, tá? Então, se eu fico sentado durante 30 minutos em casa, mas eu faço o exercício de abrir e fechar a mão, eu tenho uma melhora, segundo o paciente. Então, isso pode ser fatores que você leva em consideração para pedir que ele sempre faça quando tem uma crise, ou que você oriente ele a ir progredindo com essas atividades para melhorar cada vez ainda mais. Quais são os fatores de pior? Então, que exacerba os sintomas? Se eu lavo louça, durante, sei lá, eu passo 40 minutos lavando a louça, e aí eu sinto muita dor na mão, aí às vezes eu sinto formigamento. Então, o que eu posso orientar para o meu paciente? Lava essa louça, mas em etapas, por exemplo, né? Lava um pouco, descansa, faz os movimentos que vai te ajudar a aliviar, espera um pouquinho, volta, sempre intercalando, tá? Porque a partir desses fatores, tanto de melhora e piora, a gente consegue direcionar muito bem a nossa terapia de uma forma geral, tá? E hábitos de vida também, então padrão de sono, estresse, alimentação, prática ou não de atividade física, comportamento sedentário, carga de trabalho, atividades recreativas, que entra muito naquilo que a gente comentou na aula passada dos padrões sociais, né? Às vezes a pessoa tem uma doença reumática, várias limitações, deixa de fazer coisas por ou vergonha ou por limitações funcionais, e aí a gente precisa entender como que essa pessoa lida com a sua vida de uma forma geral, tá? E aí a gente entra em tópicos mais específicos para avaliação. Então, o exame físico. O exame físico ele é um exame muito direcionado. Não, direcionativo não existe, né, gente? Eu vou falar aleatório. O exame físico, a gente consegue direcionar ele de uma forma muito efetiva para avaliar pontos importantes na nossa avaliação, né? Então, é importante que você informe tudo que você vai fazer pro paciente, tá? Eu já vi gente avaliando o paciente assim, o paciente está lá parado, aí a pessoa já chega, coloca a mão no paciente, puxa o braço, faz isso, faz aquilo, aí o paciente começa a ficar desesperado. Aí o paciente começa a ficar desesperado porque ele não sabe o que está acontecendo. Então, a dica que eu dou para vocês é que tudo que vocês forem fazer, vocês informem o paciente primeiro, tá? Então, seu José, agora eu vou fazer um teste com o senhor para ver o quanto o senhor mexe o ombro, ou o quanto o senhor dobra o cotovelo, abre e fecha a mão. A gente vai avaliar sua força, então a gente vai fazer isso. Por quê? O paciente já vai entender o que vai ser feito e aí ele consegue relaxar de uma forma mais fácil com vocês, tá? É interessante que inicialmente você teste o lado sem acometimento, tá? Para que você compare os efeitos da doença de forma efetiva com um lado que não esteja acometido, tá? E você realiza inicialmente os movimentos ativos seguidos dos movimentos passivos, tá? Então, primeiro a gente sempre pede para o paciente fazer o movimento, para depois a gente fazer o movimento no paciente e avaliar qual é o grau de acometimento, tá? E qualquer movimento que seja doloroso, ele deve ser realizado por último, tá? Porque se você faz primeiro um movimento que é doloroso para o paciente, ele pode perder força, ele pode limitar os movimentos que ele consegue fazer por receio de aparecer a dor novamente, tá? Então, se ele falar para você que flexão de joelho ou extensão de joelho ele sente dor, esse vai ser o último movimento que você vai avaliar nesse paciente, tá? Sempre a dor por último. E aí a gente sempre começa o exame físico investigando os sinais vitais, né? Então,
pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória, tá? Pressão arterial e frequência cardíaca, a gente consegue saber se o paciente está nervoso ou não, né? Muitos pacientes na primeira avaliação vão estar extremamente nervosos, tá? Principalmente se for o primeiro contato de uma forma geral com a fisioterapia. Então, a partir daí, você já consegue quebrar o gelo com esse paciente, né? O senhor está nervoso? A senhora está nervosa? Ou se a pressão está muito alta, você toma remédio para pressão, né? Ou não. A temperatura também, quando a gente lida com estados inflamatórios, a gente tem normalmente aumento de temperatura corporal, então a gente já consegue identificar se está acontecendo alguma coisa ou não. Frequência respiratória também, então aquelas pessoas mais nervosas vão estar mais taquipneias, a gente consegue acalmar essas pessoas também. Então, eu sei que em alguns setores isso muitas vezes nem é feito, tá, pessoal? Se eu não me engano, na desporto a gente nem chega a ver sinais vitais do paciente. Na orto, se eu não me engano, também nem chega a ver sinais vitais do paciente. Eu acho que é mais esse. Na neuro eu acho que vê. A minha paciente na orto, eu já vi ela ter paciente com problema de pressão alta. Que tem um problema importante, né? Aí, sempre ela avaliava, né? Sim. Eu tô avaliando a cada 5 minutos, porque a pressão dela estava alta demais. E aí viu que isso se mantinha. E aí estou avaliando a cada 20 minutos. São casos muito específicos, né? Então, normalmente não são do padrão do setor. Mas eu aconselho a vocês, principalmente na avaliação inicial, mesmo que o setor ele não tenha uma obrigatoriedade desses sinais na ficha, por exemplo, que vocês façam isso. Porque, querendo ou não, vai ser o primeiro momento que vocês vão, de fato, colocar a mão no paciente, né? A anamnese, essas queixas principais, são perguntas. Então, não necessariamente a gente vai estar em contato direto com o paciente. A partir daqui, você já começa a criar laços e vínculos mais diretos com o seu paciente, tá? E é uma forma de você ir acalmando esse paciente, trazendo mais, digamos assim, segurança para o que ele vai passar para você, tá? E aí a gente tem o exame físico também dividido em outros 3 tópicos que são a inspeção, a palpação e os movimentos, tá? Então, inspeção é o que a gente vai olhar no paciente. Então, eu vou olhar para a pele e vou ver a coloração, se está avermelhado ou não, que pode ser indicativo de inflamação, se tem erupções, cicatrizes, ou seja, são machucados, são intervenções cirúrgicas que esse paciente fez previamente, se tem abscessos, aumento de volume, então edema, comparações com a estrutura não acometida como lateral. Então, às vezes eu olho para o joelho do meu paciente, o direito está inchado, aí eu falo, bom, esse é o acometido. Aí eu olho para o esquerdo e ele está parecido. Então, ou está acometido, ou é algum sinal de inflamação, ou é uma condição normal desse paciente. Então, talvez pode ser um acúmulo gorduroso, alguma coisa assim, né? A gente precisa investigar muito bem isso. Deformidades, principalmente, né? Então, alterações ósseas, articulares ou tecidos moles, né? Deformidades fixas. O que são essas deformidades fixas? Não sei se vocês chegaram a ver isso em fundamentos, mas a gente tem aquelas deformidades articulares que podem ser reduzidas com movimentos passivos, né? Então, eu tenho um desvio do meu dedo, por exemplo. Se eu como terapeuta, pego e volto para a posição fisiológica, e esse dedo fica nessa posição fisiológica, esse desvio ele é dinâmico, ou seja, eu consigo reduzir esse desvio. Se eu faço isso e tenho uma resistência muito grande e essa articulação não volta ao normal, ela é uma deformidade fixa, tá? Então a gente não consegue modificar essa articulação. E também a atrofia muscular, que dependendo dos
casos no paciente, eles podem apresentar, tá? Então, geralmente a inspeção ela é bem rapidinha, você consegue fazer isso enquanto o paciente está andando com você, ou enquanto o paciente está sentado e vocês estão colhendo a anamnese, ou se é alguma coisa mais específica, você pede para o paciente sentar, o paciente ficar deitado, alguma coisa assim. E aí vocês avaliam de forma mais específica, tá? A palpação, a gente vai avaliar a temperatura, né? Então, eu vou colocar a mão no local onde é acometido do paciente, ver se está quente, comparo com o lado não acometido. Se são pacientes com acometimentos bilaterais, eu coloco nos dois lados e verifico se tem algum lado mais intenso e o outro lado mais normal. Eu confirmo se o que eu achei que era um edema é verdade. Vocês já ouviram falar do sinal de fascículo? Que aí a gente vai fazer uma leve pressão, vai ficar uma depressão, né? Se a gente tira e fica depressão, a gente tem um sinal positivo para edema. A perimetria que eu comentei anteriormente, né? Então, esse joelho do paciente está edemaciado. Faço a perimetria, faço no lado da lateral que não está acometido e avalio, sei lá, está 10 centímetros maior do que o normal. Faço algumas sessões específicas para controle de edema, avalio de novo. Poxa, diminuiu, então foi efetivo. Ou não diminuiu. Meu Deus, o que eu faço? Acho outra solução, tá? Crepitações também, então, pergunta para o paciente. Se você fazer extensão de joelho, né? Se você esticar o joelho, você sente dor? Não, sim. Então faz para eu ver. E aí a gente coloca e vai dar o crepe-crepe do paciente, tá? Então isso é a crepitação. Hipersensibilidade. Então só de você encostar a mão no paciente, você vai falar, meu Deus, está doendo. Ai, meu Deus, estou sentindo alguma coisa. Gente, isso é muito engraçado de se ver na terapia, tá? Porque tem paciente que é muito tolerante a tudo e tem paciente que você não consegue fazer absolutamente nada com o paciente. E aí você tem que dar passos de tartaruga mesmo, tá? Na horta eu tive um paciente que fez artroplastia de joelho e, sério, gente, eu encostava a mão no joelho e ele começava a gritar de dor. Tipo, nem encostava direito, ele gritava de dor. Então, ao mesmo tempo que vocês vão ter esses pacientes, vocês vão ter aqueles pacientes que, sei lá, estão fazendo um trabalho muito intenso para ele estar de boa, e vocês estão lá, calma, não vai tanto assim, dá uma segurada. Então, são pontos muito interessantes de vocês avaliarem, porque a partir disso vocês sabem, vocês ficam mais calmos com esse paciente, ou vai ser tranquilo trabalhar com esse paciente, tá? E os movimentos, né? Então a gente avalia a goniometria para amplitude de movimento. Se o paciente tem dor em algum movimento, a gente avalia por último e a gente reproduz essa dor. Então, eu tenho dor no cotovelo quando eu faço flexão. Então você pede para o paciente fazer, pergunta se ele de fato teve a dor e você avalia o comportamento, né? Então, às vezes ele faz algum tipo de compensação e aí por isso tem a dor. Ou às vezes ele tem a dor e aí faz a compensação por conta da dor. Então você já fala, vou ter que corrigir isso para esse paciente. Vou melhorar a dor, vou melhorar o movimento desse paciente. Então, o comportamento, né? Então, se essa dor ela aparece desde o início do movimento até o final, ou se é mais do meio para o final, ou só no final, ou só se você força um pouco, se ela é uma dor contínua, se ela é uma dor pulsante, se ela é um formigamento, alguma coisa assim, tá? O ritmo de movimento, então você vê que o paciente faz uma coisa assim, né? Às vezes você pede assim, faz todo o cotovelo para mim, e o paciente começa a fazer assim loucamente, né? E aí, por isso que o paciente sente dor, porque ele exagera demais, né? Então, a gente consegue ver isso a partir dos movimentos, tá? E aí, movimentos ativos sempre, passivos depois, e aí a gente consegue progredir para resistidos ou isométricos, dependendo do caso do paciente, e aí a gente vai identificando se o paciente tem dor ou não, se o paciente consegue ou não fazer. Bom? Oi?
e você sente a crepitação. Né? Então, tem dois fatores importantes da crepitação, né? Um são os fisiológicos. Então, é normal a gente sentir crepitação porque a gente tem um movimento articular. Então, muitas vezes tipo assim, bate um pouquinho, esfrega um pouquinho as superfícies articulares, isso é normal. Dependendo se o paciente tem alguma condição reumática estabelecida ou algum outro tipo de doença, essas crepitações elas podem ocorrer em maior frequência, elas podem ser muito mais audíveis, porque tem as lesões, né, articulares, e a partir dessas lesões que essas crepitações ocorrem, né? Então vamos supor assim, a sua articulação está íntegra, né? Eu pelo menos acho que as minhas estão íntegras. Então esses contatos, eles são menos lesivos, eles não chegam a ser lesivos, tá? Então é como se fosse a superfície só se encostando uma na outra. Agora, quando o paciente tem uma condição, uma doença, essas crepitações elas são mais audíveis porque tem as lesões e cada vez que isso bate uma na outra, vai trazendo mais lesão ainda. Então, vamos supor, tem um buraco lá da camada da articulação. E aí pega osso com osso. Meu Deus. E aí pega osso com osso de fato, porque a camada articular dentro já não existe mais. Entendeu? Então, aí a gente escuta essas crepitações de frequência maior e volume maior também. Mas, assim, é normal a gente ter a crepitação. Agora, se você começa a escutar assim, muita crepitação, se começa a ter alguma dor por conta da crepitação, aí eu recomendo você investigar. É melhor a gente tirar certeza, né, que está tudo certo. Por exemplo, a crepitação, mas não sente nenhuma dor. A longo prazo, pode ser isso? Depende muito. Se você faz atividades repetitivas, então pratica esporte ou trabalha em locais que sempre eu vou estar fazendo essas coisas e a crepitação está sempre presente, pode ser que futuramente você possa ter algum tipo de lesão por conta disso. Tá? Então, por exemplo, se você tem, sei lá, é que você está bem jovem ainda, mas daqui a uns anos talvez seja interessante você fazer algum tipo de avaliação, sabe? Para ver se o seu comportamento não interferiu e não te prejudicou a esse ponto. Né? Eu acho que entra muito naquilo que eu acho que o João passou na aula passada, né? Perguntando o que vocês fariam, como vocês estariam com 60 anos, eu acho. Então, olha para o seu comportamento e avalia. Ele pode ser lesivo a longo prazo ou não? E aí é interessante você dar uma olhada. Certo? E aí, pessoal, como a gente faz um movimento ativo com esses pacientes? Ele disse. Muito obrigado. E aí, quando a gente faz um movimento ativo com esse paciente, é importante a gente observar em todos os movimentos quando e onde é o início da dor, se um movimento aumenta a intensidade, a qualidade da dor, qual é a reação do paciente, se existe movimento de articulação associada. É muito interessante que às vezes tem paciente que sente dor e eles param de fazer um movimento para sempre, assim. Tipo, aí eu não dobro o meu cotovelo porque eu sinto dor. Só que tipo, essa dor, às vezes é leve, com algumas intervenções simples, né? Exercício, alongamento, pode melhorar. E o paciente fala, eu não faço isso porque dói. Tá? Então é interessante a gente ver qual é a reação do paciente. Tem paciente que pode fazer um movimento, aí sente a dor, para e joga o braço. Tem paciente que mesmo com dor continua, você vê ele tá assim, ó, dando aquela cara de sofrimento, tá? E aí ver se existem movimentos de articulação associados, né? Então, às vezes eu vou dobrar o meu cotovelo, mas meu punho vai porque está doendo, aí eu retraio o ombro, faço alguma coisa. Então, os movimentos ativos são bem interessantes de vocês avaliarem. Já os movimentos passivos, né, além de verificar se o movimento aumenta a intensidade e a qualidade da dor, avaliar quando e onde se inicia e se essa amplitude de movimento de fato aumenta ou não, tá? Por quê? Acho que quando vocês passaram pela neuro, vocês devem ter visto as terapias que são feitas com movimentação passiva, né?
Então, muitas vezes o paciente tem alguma contratura muscular e a gente está lá fazendo os movimentos para tentar melhorar isso. Quando a gente olha para os pacientes reumáticos que têm deformações articulares, muitas vezes o movimento passivo a gente não consegue aumentar essa amplitude, né? Às vezes o movimento ativo chega, sei lá, em 30 graus, e aí no movimento passivo a gente sabe que ele pode ir um pouco mais além. Então a gente fala, vai mais além. Aí chega nos 30, para também. Você sente a resistência. Por quê? A articulação está deformada em um nível que ela não deixa o movimento acontecer. E a partir daí vocês já sabem, eu não vou conseguir ganhar mais com esse paciente por conta de uma deformação, ou se eu consigo ir além desse grau de movimento, é uma condição muscular, que aí sim eu consigo tratar e eu consigo melhorar essa amplitude de movimento do paciente, tá? Ou às vezes nem de forma passiva você consegue fazer o movimento por conta da dor, né? Você vai começar a forçar um pouco mais e o paciente começa a gritar de dor, porque de fato a dor interfere no movimento, tá? Então aí sim a gente vai intervir primeiro na dor para depois aumentar essa amplitude de movimento. E aí trabalho com o músculo e trabalho com os aspectos articulares de forma mais efetiva, certo? E o movimento resistido, né? É importante que se proponha um aumento gradual de resistência, ou seja, de leve para moderado até o mais forte. Acho que quando a gente fala em avaliação muscular, vocês já devem ter visto a escala de Kendall, né? Que é a força muscular subjetiva. Então, ela é muito interessante para vocês utilizarem. Então, vocês começam numa resistência bem leve e vai aumentando aos poucos para saber se esse paciente vai ter dor quando ele estiver fazendo uma força muito expressiva ou logo na dor leve ele já tem dor, tá? Ou se ele tem força ou não. E aqui, né, a goniometria vai avaliar a amplitude de movimento e a perimetria avalia o perímetro muscular dos indivíduos, onde normalmente encontramos diferenças de valores, principalmente em acometimentos assimétricos ou compensações. Então, além da gente utilizar a perimetria para avaliar o edema, a gente pode avaliar também os acometimentos musculares, né? O que acontece normalmente? Se eu tenho uma condição de inflamação em alguma articulação, as minhas estruturas adjacentes, elas acabam sofrendo também, tá? Então é como se fosse um mecanismo de defesa do organismo. Então, se eu tenho uma inflamação de punho e dedos, por exemplo, a minha musculatura ela tende a ser mais contraída para evitar movimentos excessivos. Às vezes a gente adota posturas inadequadas porque elas ajudam no controle da dor, tá? E a partir disso a gente consegue saber se a musculatura do paciente está ok ou está super comprometida. E aí a gente sabe se vai ter muito trabalho ou pouco trabalho com esse paciente, tá? Vocês estão copiando? Eu espero um pouquinho. A avaliação da dor em pacientes reumáticos ela é essencial porque muitos pacientes vão apresentar dor em diversos níveis, tá? Então, a gente tem que investigar a localização, a lateralidade, a qualidade, se ela é contínua ou aguda, motivos de ativação da dor, se é por movimento, se é por repouso, se é, sei lá, por alguma situação específica. Às vezes o paciente reclama de dor se ele tenta pegar alguma coisa que está tipo, muito acima. Ele ou tem que pular, ou tem que esticar muito o braço. E aí a gente precisa explicar para o paciente assim, será que isso de fato está interferindo muito na sua vida? São movimentos que você faz de fato muitas vezes durante o dia ou não? Sabe? A gente precisa saber isso também. Os quadros de pioras, né? E se são associadas a sintomas sensoriais. Se é uma dor, depois surge um formigamento. Se é uma dor, depois surge uma dormência. Se é uma dor, depois surge, sei lá, uma crise de ansiedade ou de nervoso.
Então a gente precisa saber, tá? A próxima aula a gente vai falar exclusivamente de dor, vou mostrar várias ferramentas de avaliação de dor, comentar um pouquinho sobre a dor, tá? Então hoje eu vou passar meio que rapidinho aqui no tópico da dor, tá? A avaliação da flexibilidade, ela é super interessante, tá? Para a gente ver se tem acometimentos importantes, se esse paciente não tem alguns outros tipos de acometimentos, né? Então, exemplos que a gente pode fazer. Aqui, pessoal, nessa aula, eu coloquei exemplos mais gerais, tá? Por quê? Nas aulas de doenças específicas, aí eu comento de outros testes que são mais interessantes para aquela doença em questão, tá? Mas alguns testes principais de flexibilidade, por exemplo, a gente tem a flexão anterior, tá? Que é aquele que a gente fez para o paciente, junta os pés e flexiona. Eu sou um desastre disso. E aí a gente tira a medida do terceiro dedo ao chão, tá? Então, se eu for fazer, para vocês verem como eu sou encurtado, tá? E aí é interessante a gente fazer isso com os pacientes para avaliar se está tudo bem, se a nossa terapia está tendo efeito, se não está tendo efeito, tá? Flexão lateral direito e esquerdo, né? Então, a gente pede para o paciente fazer a flexão para a esquerda, para a direita, e a gente também avalia esse espaço, né? A expansabilidade torácica também, então a cirtometria, né? Acho que vocês devem ter visto isso muito mais na pneumo, quem chegou a ver, né? Durante a inspiração e a expiração, e a diferença deve ser de no mínimo 5 centímetros, né? Então, na inspiração, a gente pede para o paciente puxar por o ar, vai lá, tá? Segura, a gente desce, e na expiração a gente pede para o paciente soltar tudo, a gente vai e mede, tá? Tem doenças reumáticas que acometem muito mais a coluna vertebral, tá? Então, normalmente, essas doenças, elas causam uma interferência interessante, né, importante na expansabilidade torácica. Temos acometimento de sistemas, né? Então, tem doenças reumáticas que acometem o sistema respiratório, então, expansabilidade torácica, o fator da elasticidade pulmonar também. Então, é legal a gente avaliar isso também nos nossos pacientes, tá? A avaliação da força muscular, que a gente já chegou a comentar, tá? Então, existem duas formas de se avaliar a força muscular. Então, a gente tem a forma subjetiva e a forma objetiva. A subjetiva é bom. Subjetiva, ela é por meio da escala de Kendall, tá? Então, é uma ferramenta simples que vocês têm, que não vai trazer, digamos assim, problemas em termos de material, de equipamento. Então, só você e um papel consegue anotar, consegue ter essa certeza. Entretanto, por ela ser subjetiva, ela é mais fácil de ter vários viés, tá? Então, por mais que a gente tenha uma tabela explicando, então, o 0 é a ausência de força, 1, somente o esboço de movimento, 2, força suficiente para mover uma articulação, eliminada a gravidade, 3, força suficiente para mover uma extremidade contra a gravidade, 4, mais do que 3, menos que 5, ou seja, uma força suficiente para movimentar uma extremidade contra a resistência ativa. E é uma faixa ampla de força muscular. E algumas vezes divide-se em 4, 4 mais, 4 mais. E 5, a força muscular total e normal. Querendo ou não, é difícil para a gente, de fato, se eu falar para vocês assim, avaliem a força muscular agora, tenho certeza que vocês vão ter uma certa dificuldade em identificar se vocês estão no 3, no 4 ou no 5, tá? Então, por ela ser subjetiva, ela tem vários vieses. Então, por exemplo, eu avalio a força agora. Eu falo que o paciente tem 4 de força. Aí uma pessoa vai e depois ele fala, não, tem 5.
Mas por quê? Talvez o que eu entendi de 4 foi completamente diferente do que o outro terapeuta entendeu do 4 e do 5, entendeu? Então, é interessante, eu sei que, se eu não me engano, na Horto usa bastante para avaliar, principalmente nas avaliações iniciais, né? Depois a gente tem as objetivas de fato, mas é uma coisa assim, é legal para vocês avaliarem, porque ela não necessita de muitos equipamentos, mas é interessante que vocês prestem muita atenção nesses valores aqui, tá? E aí agora, pessoal, eu, assim, né, queria que vocês, se vocês quiserem, claro, se vocês quiserem treinar, pegar a pessoa que está do lado e falar assim, vamos avaliar extensão de joelho, flexão de cotovelo, para ver o que vocês acham, e aí vocês vão me falando, ai, será que é 5, será que é 4, será que é 3? Será que tá mais do que 5? Isso aqui vocês já chegaram a fazer alguma vez? Não, já foi uma observação. Mas tipo, em aula, por exemplo, em MTA, vocês não chegaram a fazer. Ele é bem complicado. Tenta fazer de movimentos de execução mais complexos, tá? Então, por exemplo, se você quiser um paciente talvez sem nada. Porque daí você já elimina os 3 primeiros. Então, se o paciente, se o paciente consegue subir, pelo menos no 3 ele está, porque ele venceu a fragilidade. Agora, se o paciente ele faz assim, ó. E aí você, tipo, dá um leve empurrão, aí ele tá no 2. Porque ele precisa de ajuda para vencer a gravidade. Aí, normalmente, o que a gente mais testa é do 4 para o 5, porque, em geral, os pacientes já chegam mobilizando. Então, a gente só quer saber como é considerável você não. Então, ele conseguiu fazer, né? Aí, o que você pode fazer? Uma mão você vai fazer e a outra você vai colocar resistência. Então, com a gravidade, ok. Aí você estabilizou e fala, vai. Aí, se ele fizer isso aqui, ó, ele não conseguiu, você, tipo, só fazendo a resistência, só que ele não está vencendo. Então, seria mais ou menos um 4, né? Seria o 3. Seria mais ou menos é bem complicado isso, sabe? Mas, normalmente, se ele assim, consegue vencer a gravidade, mas não a minha resistência, eu sempre coloco em 4. Agora, se ele consegue vencer parcialmente a resistência, é um 4 mais, um 4 mais. Agora, para ser 5, o paciente precisa fazer assim. Empurrar para vencer. Normalmente, se ele conseguir, mesmo fazendo a população, significa que ele está com a força. Mas tem você, às vezes pega paciente com melhor que a gente. Principalmente quando a extensão do joelho, você vai ver que dá um chute assim, você voa. Geralmente vocês avaliam flexão de cotovelo, abdução de ombros, aí já vai para os membros inferiores. Vai variar muito. Mas assim, por exemplo, se é um paciente Agora aquele. vai variar muito. Se é um paciente com
Mas aí não tem necessidade de fazer o desenho com a artista principal dele. Quais são os movimentos que vai fazer? Nossa, velho, que bom. Porque o jogo você pode né? Porque assim, mas se você vai um monte de coisa, mas se você vai fazer ao mesmo tempo, a gente vai por esse lado, vai ficar esse palco com ele lá, pior que tá falando. Depois você quer ver alguém? Às vezes eu não faço só que às vezes eu também vou fazer um pior. Vai na academia hoje. Eu gosto de fazer, eu falo assim, vai pra mim, eu acho que só sobrou menos 3, porque venceu a gravidade. Agora, no 4, como precisa ficar na frente, aí eu vejo, se o paciente está eu posso dar um. Vamos lá, vai mais um pouco. Agora, se mesmo sem estímulo, vai além, e aí geralmente esse estímulo acaba Era uma coisa, mas ainda era preto, mas era uma era um código que já tem. Não, quando ele é cara, mano, ele já tem duas eu quero. Tô brincando. Mas você está Certo, gente? Foi tranquilo? Vamos continuar rapidinho, porque daqui a pouco acaba a aula e eu tenho mais um pouquinho para falar com vocês, tá? E aí, além da força subjetiva, a gente tem a objetiva, né? E aí vocês já devem ter visto lá na clínica o dinamômetro digital, que é o principal para a gente avaliar, porque ele é caro, mas também nem tão caro. Então, na clínica a gente usa bastante, né? E aqui a gente consegue ter forças em quilos, Newton, qual que é o outro? Libras, né? A gente consegue ter o pico de força desse paciente, a gente consegue ter uma medida em tempo real desse paciente, né? E aí pode ser... Espera aí. Gente, já volto. Nossa, eu já tava zoando com a peluca, mano. Pois tem que receber, cara, uma sessão agora no rádio. Hoje é difícil. Eu vou ter 6 gols na prova.
Vai ganhar. Brincadeira, meu amor.
A gente estava dinamômetro digital. Daí ele é mais fácil para a gente avaliar as forças diretamente do paciente, tá? Lá na clínica a gente tem também os dinamômetros manuais, tá? Esse aqui, principalmente lá na cardio, a gente tem um desse. Na gineco vocês já devem ter visto de pressão palmar, né? Esse aqui avalia de força muscular do membro superior. Então, para esse aqui a gente faz uma pressão lenta e contínua para avaliar a força de fato. E lá na gineco é mais pressão palmar mesmo. Então a pessoa faz e solta, tá? E para aqueles que já participaram das inúmeras coletas da desporto que rola solto, a gente tem o dinamômetro isocinético, tá? Que ele é muito mais efetivo, ele avalia uma porrada de coisa a mais, mas também ele é muito, mas muito caro, tá? Quem já fez o ISO? Metade da sala, né? Foi a coleta do Dudu? Ah, imaginei. Eduardo ficar com metade da sala para participar. É bem interessante, ele traz muita coisa legal, mas é super inviável para a prática clínica de fato, né? Porque certeza que a gente vai precisar trabalhar muitos e muitos anos para comprar um pra gente, e muitas vezes na clínica onde a gente vai trabalhar não vai ter, né? Inclusive a daqui a gente usa só para pesquisa, não para uma avaliação de paciente de fato, de uma terapia contínua, tá? A avaliação funcional, super interessante de fazer com os nossos pacientes, e aí tem uma gama de testes funcionais para fazer com esses pacientes, né? Então, interessante na anamnese a gente identificar quais são as atividades de vida diárias que são mais acometidas, que são piores para esse paciente, e aí a gente procura testes funcionais específicos, né? Então, se o paciente tem problemas em subir e descer escadas, eu vou fazer um teste de degrau com esse paciente. Se o paciente tem um problema de caminhar, eu vou fazer um TUG com esse paciente, ou eu vou fazer um TC6 com esse paciente, e aí eu consigo reavaliar a partir desse teste com esse paciente e ver se ele melhorou ou não nessa atividade funcional específica, tá? Tem questionários também que avaliam a avaliação, que fazem uma avaliação funcional interessante, não necessariamente você precisa submeter o paciente a um teste físico. Com esses testes, a gente avalia o efeito da doença e de possíveis lesões sobre a vida do indivíduo e deve-se levar em conta os prejuízos ao sistema locomotor inicialmente, por conta de acometimentos articulares, posições inadequadas, acometimentos musculares, em outros casos também, cardiovascular, pulmonar, neurológico. Então a gente consegue identificar muitas coisas a partir da avaliação funcional do nosso paciente, tá? Com isso a gente avalia, né, os cuidados pessoais, então capacidade de lavar, tomar banho, satisfazer as necessidades fisiológicas, vestir, cozinhar, alimentar, né? Tem vários questionários que avaliam essas partes, esses quesitos, e na nossa terapia a gente consegue incluir esses movimentos de uma forma mais integrada, né? Então, um fortalecimento muscular, um treinamento de amplitude de movimento, né? Às vezes o paciente chega com uma amplitude de movimento para a gente que impede ele de se vestir. A gente treina, a gente trata esse paciente até que ele atinja uma amplitude que ele consiga se vestir adequadamente. Então, querendo ou não, a gente devolveu a função para esse paciente. Muitas vezes a qualidade de vida desse paciente aumenta também
só pelo fato dele conseguir se vestir sozinho agora, né? A mobilidade, então, se o paciente consegue ficar de pé sozinho, se ele consegue se mover, andar, subir ou descer escadas, dirigir ou usar meios de transporte, se essas funções para a ocupação desse paciente interferem de fato, então, na capacidade de trabalho, os benefícios da seguridade social, né, se ele se sente seguro em ambientes sociais, tá? E todas essas avaliações funcionais. O risco de queda é uma avaliação interessante quando a gente olha para idosos, né? O João vai falar bastante disso com vocês, mas quando a gente olha para pacientes que têm alterações reumáticas, principalmente articulares e membro inferior, a gente tem sim um risco de queda com esse paciente. Então é legal a gente avaliar, principalmente no início do tratamento, para saber se a gente vai estar seguro fazendo algumas intervenções com esse paciente. Então, vou, sei lá, começar vendo se ele consegue andar numa esteira. Óbvio que não necessariamente no começo a gente vai fazer isso, mas vamos supor. Aí eu faço esse questionário e ele tem um alto risco de queda. Será que eu vou colocar mesmo esse paciente na esteira? Será que eu vou fazer intervenções com ele que ele vai precisar andar bastante? Ou eu vou estar trazendo mais risco para ele cair e não ficar na minha mão? Então é interessante, tá? Eu trouxe para vocês como exemplo a escala de Dalton, né? Então ficou um pouco ruim para ver, né? Mas se ele teve quedas anteriores, a gente usa um sistema de pontuação, né? Teve queda anterior? Sim, 1 ponto, não 0 ponto. Faz uso de medicamento? Nenhum, né? Tranquilizantes, sedativos, antidepressivos, alguma outra coisa? Vai pontuando. Tem déficits sensoriais? Pontua também. Estado mental? Pontua também. Se ele tiver 3 ou mais pontos, ele tem um risco elevado de quedas e aí ele pode cair a qualquer momento, tá? Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração. A avaliação do equilíbrio, eu trouxe para vocês como exemplo a escala de equilíbrio de Berg, né? Esse questionário, essa escala, ela é muito mais utilizada lá na neuro, eu acho. Acho que vocês já devem ter visto algum paciente sendo avaliado por ela, ou já devem ter ouvido em algum local lá da neuro, tá? Existem vários protocolos existentes, vai depender do diagnóstico do seu paciente, da capacidade do seu paciente, então você escolhe a melhor ferramenta para ele, tá? Mas a gente tem como exemplo aqui, né? A posição sentada para a posição em pé. Então, você pede para o paciente levantar e aí você avalia se ele é capaz de levantar-se sem utilizar nada. Então, levantou tranquilão, ele faz uma pontuação de 4, por exemplo. Agora, se ele necessita de ajuda moderada ou máxima para levantar, ele faz nada de pontuação, ou seja, para levantar esse paciente não tem nada de equilíbrio, tá? E aí, quanto maior a pontuação final, melhor, mais equilibrado esse paciente é, tá? Então, permanecer em pé sem apoio. Às vezes o paciente está lá em pé, dá 2 segundos, ele começa a cambalear, ou ele precisa sentar, precisa apoiar em alguma coisa. E aí você já sabe se o paciente tem bastante equilíbrio ou pouco equilíbrio. E aí é mais um item que você consegue colocar na sua terapia. Então, eu foco primeiro nas coisas que estão sendo mais importantes no momento. Então, edema, contratura muscular, falta de força. E aí, depois ele provavelmente já vai melhorar o equilíbrio. Se precisar aperfeiçoamento, eu vou e trabalho especificamente o equilíbrio com o meu paciente, tá? Avaliação da marcha, né? Super importante de ser feito também. Então, avaliar se o paciente consegue fazer a marcha adequada em planos regulares e irregulares, subir e descer escadas, subir e descer rampas, se ele usa alguma postura antálgica, né? Que é aquela compensação que é utilizada para evitar a dor. Então, se o paciente está em posição estática normal, ele sente dor na coluna, às vezes ele está assim, ó, super curvadinho, por quê? Eliminando a dor em algum local, né? Ou ele compensa por um lado porque o outro membro dele inferior está causando dor.
Então, a gente consegue avaliar isso. Utilização de apoios ou dispositivos auxiliares de marcha, né? Se é aquele paciente que para andar precisa ir segurando nas coisas, ou faz uso de uma bengala, uma muleta, né? Um andador, alguma coisa assim. E se ele tem a dissociação de cinturas, né? Se não é aquele paciente que anda igual, ele consegue ter um movimento mais fisiológico de todas as estruturas corporais. Certo? A avaliação da postura também, ela é bem fácil de ser feita e bem tranquila também. Então, numa vista anterior, a gente avalia a inclinação de cabeça, o nível dos ombros, protusão dos ombros, prega das mamas, nível das cristas ilíacas, os joelhos, os pés e o halo, né? Para ver se o paciente está tendo alguma compensação postural. Normalmente a gente vai pegar paciente todo torto, tá? Com várias compensações, e aí são coisas que a gente precisa tratar, que a gente precisa incluir na nossa terapia, tá? Posterior, então, o nível dos ombros, escápulas, né? O ângulo inferior da escápula, a gibosidade, linhas glúteas e poplíteas, a presença ou não de escoliose, tá? É bem importante avaliar isso. Vista lateral, então, lordose, se ele tem uma hiperlordose ou uma hipercifose, ombros, membros superiores, escápula, rotação do tronco, pelve, joelho. Muitas vezes vocês vão ver, principalmente acometimentos para joelhos, aqueles pacientes de genovaro ou valgo, né? Então, varo para dentro e... Não, ao contrário. Sim, valgo para dentro e varo para fora, né? Eu sempre lembro de uma coisinha, o valgo não tá valgo. E aí eu esqueci no momento. Então, a avaliação da postura é muito interessante, tá? Em orto, vocês estão tendo vídeo em orto agora, né? Vocês vão ver a avaliação de postura especificamente? Será? Ah, viu o NTA, é verdade, o NTA. Aí tem o espinhol, assim lá, né? O quadriculado, que você consegue ver certinho. É bem interessante, tá? Avaliação respiratória, né? Então, qual é o tipo de tórax desse paciente? Uma avaliação mais específica da capacidade respiratória. Então, vocês vão ver isso bastante em pneumo. Então, manovacometria para avaliar a força inspiratória e expiratória pela pressão, né? Inspiratória e expiratória máxima. A espirometria para ver se tem algum distúrbio restritivo ou obstrutivo para a respiração. E o TC6 também para avaliar essa capacidade funcional cardiopulmonar dos pacientes, tá? Avaliação psicológica, super interessante de ser feito para avaliar se o paciente é dedicado, se o paciente está ansioso com alguma coisa, se o paciente tem alguma doença psicológica que vai influenciar na sua progressão de tratamento. Então, vocês já devem ter visto, eu trouxe para vocês como exemplo, a escala RAD, né, que é a avaliação do nível de ansiedade e depressão, por algumas perguntinhas. E também o Mini Mental, que é o mini exame de estado mental, vocês vão ver isso bastante em geronto, que avalia a condição mental do indivíduo, se o paciente é orientado, desorientado, se ele tem uma escolaridade um pouco mais elevada ou menos elevada, capacidade de identificação e entendimento, porque às vezes isso também influencia no seu tratamento. Às vezes a gente passa uma orientação para o paciente, mas ele não tem uma capacidade de entender corretamente da forma que a gente passou. E aí vai piorar ou não o que a gente está fazendo, tá? A qualidade de vida, o mais comum é o SF36, vocês já viram o SF36. Tem várias versões do SF36, tá? Ele é um questionário super genérico, então em qualquer lugar que vocês forem na clínica, vocês podem ver a aplicação desse questionário. Ele tem várias vertentes, então tem o SF36, que ele é o padrão que é super, hiper, mega extenso, tem mais de 100 perguntas. E aí tem o SF36 mais reduzido, que aí tem, de fato, as 36 perguntas mais essenciais, tá? Para você conseguir fazer uma pontuação desse questionário é super complicado, mas existem
planilhas na internet que calculam automaticamente. E aí a gente avalia domínios de aspectos psicossociais, aspectos de saúde geral, como fala, eu esqueci os aspectos, mas tipo assim, como a pessoa considera a saúde dele, como o paciente considera o impacto da doença na vida social, na vida geral dele. É um questionário muito interessante, tá? Só que é tipo assim, demora muito tempo para aplicar ele, mas ele é bem legal. E aí, os testes especiais, né? Eu trouxe alguns exemplos para vocês, pessoal. Acho que vai dar tempo depois de... Eu vou passar até o final, porque já está acabando, faltam alguns slides só, e depois a gente treina, tá? Então, eu trouxe para vocês um teste de instabilidade lombar. Não sei se vocês já chegaram a ver, já viram? MTA, né? Então, é aquele teste que você pede para o paciente deitar com as pernas de barriga para baixo, né? Pernas para fora da maca. Primeiro, você faz uma leve pressão sem o paciente fazer o movimento. Depois, você avalia com o movimento para ver se o paciente tem uma ativação muscular da coluna lombar, tá? Geralmente é utilizado para a gente ver se o paciente vai ter sucesso em intervenções para tratamento de dor lombar, mais especificamente, tá? Porque é aquilo, gente, para tratar dor lombar, a gente precisa de exercício, né? O paciente precisa ter uma ativação muscular ok, porque senão ele sempre vai ter sobrecargas na coluna dele. Então, a gente precisa saber se o paciente vai ser tratável ou não, né? E se ele está evoluindo também, né? O teste de Gaelsen, que é para avaliar dor, né, na parte sacroiliaca, né, para eliminar essas dores lombares, né? Então, a gente pede para o paciente ficar em posição supina, deixa uma perna cair para um dos lados da maca, enquanto a outra a gente flexiona, e aí a gente faz uma leve distensão, né? A gente faz uma leve pressão e, caso positivo, o paciente vai sentir dor no sacro e nas ilíacas do lado da perna caída, tá? É mais aqui. Calma, moço, falta um tempinho ali. E o teste de Patrick, né? Que a gente pede para o paciente ficar deitado de costas. A gente vai posicionar uma perna dobrada, né, em 4 aqui, e a gente vai fazer a pressão tanto no joelho quanto na crista ilíaca. E aí, o paciente também, se positivo, vai relatar dor na região sacroiliaca, tá? E é aquilo, gente, que eu comentei com vocês. Cada doença tem um teste mais interessante de ser feito. Por exemplo, se é uma artrite reumatoide que está acometendo o joelho especificamente ou o membro superior, talvez eu não vou precisar fazer esse teste com o meu paciente. E aí esses 3 eu trouxe só para exemplificar os testes especiais. E a partir das próximas aulas a gente vai comentando quais são mais legais para determinadas doenças. Tá bom? Geralmente os pacientes vão trazer muitos exames complementares laboratoriais, né? Então, várias doenças elas são diagnosticadas e acompanhadas por exames laboratoriais. Então, a partir das citocinas inflamatórias, a velocidade de hemossedimentação, quantificação da PCR, além do fator reumático, né, estar presente ou ausente nessa pessoa, e as imagens radiográficas, né? E aí a gente consegue ver os acometimentos articulares, né, especificamente, se eles são talvez reduzíveis ou fixos, né? Então a gente olha e fala, poxa, tá bem acometido. Às vezes o paciente não vai ter sucesso de restaurar essa movimentação ou não, certo? E aí a gente precisa identificar quais são os objetivos fisioterapêuticos a curto, médio e longo prazo, né? Então, a partir de todas essas avaliações, a gente tem definido os sintomas e as complicações e a gente consegue avaliar inicialmente o que eu vou tratar no período de, sei lá, 2 semanas. Vou reduzir edema, vou diminuir a dor desse paciente, vou talvez trabalhar um pouco mais na amplitude de movimento. A médio prazo, vou eliminar as contraturas, vou
fortalecer a musculatura, vou eliminar desvios posturais e a longo prazo vou trazer mais funcionalidade para esse indivíduo. Então vou treinar marcha, vou aperfeiçoar a capacidade cardiorrespiratória desse indivíduo, vou trazer um fortalecimento muscular a mais para prevenir futuras lesões ou complicações, tá? E aí a gente sempre tem que ir identificando quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo, né? E levar em consideração qual a motivação do paciente. Meu paciente é motivado ou não? Vai ser legal ou não trabalhar com esse paciente? O que ele espera, né? O que ele está buscando com o tratamento? É restaurar uma função ok para ele ou ele quer, sei lá, ter uma função que não condiz com a vida diária dele, né? O paciente tem uma razão para não esperar a recuperação, então ele tem motivos que já influenciam ele ser negativo quanto ao tratamento. Eu não vou melhorar porque fulano falou que eu não vou melhorar, né? Ou, sei lá, eu estou vindo aqui só por obrigação. O paciente tem expectativas realistas sobre o tratamento? Eu vou melhorar 100%? Ou eu sei que eu não vou melhorar tudo, mas eu quero melhorar pelo menos um pouco para que eu consiga fazer as minhas atividades essenciais, né? O paciente compreendeu realmente o que você disse? Às vezes você fala, fulano, eu vou conseguir chegar até tal ponto para você. Aí chega na segunda sessão ele, mas depois a gente vai conseguir fazer tal coisa, né? Você fala, falei que não. E aí, às vezes, tem que ficar batendo o pé com o paciente, sendo realista com ele e explicar muito bem tudo que você quer com a sua terapia. Certo? E aí, a gente entra no tópico de reavaliação, que é importante, a gente já comentou bastante, para acompanhar a nossa conduta. Além de, por meio da reavaliação, a gente tem dados mensuráveis de evolução ou pior, então, meu paciente melhorou na força muscular, na atitude de movimento, diminuiu dor, melhorou a qualidade de vida, melhorou o aspecto funcional, mas ainda precisa melhorar mais, né? A gente precisa padronizar a reavaliação, então, determinar tempos específicos, né? 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano, enfim. Depende muito dos setores onde vocês estão, de como você faz isso. Tem setor que a reavaliação é a cada mês, a cada 2 meses. Tem paciente que tem alta hoje, daqui 6 meses ele volta. Você faz a reavaliação e compara se ele piorou, se ele manteve ou se ele ganhou sozinho, entendeu? Vai variar do seu objetivo com a reavaliação, tá? Dê preferência sempre aos mesmos testes, ao mesmo exame, porque você consegue comparar de forma fidedigna. Às vezes eu comparo, por exemplo, eu fiz um teste de força na dinamometria. Teve lá um valor X. Aí o colega vem depois e faz um teste de força de Campbell. Será que está fidedigno os valores? Será que está batendo corretamente? E aí é interessante usar os mesmos testes, os mesmos exames para ter essa comparação. Os mesmos questionários, tá? Porque isso você consegue comparar de forma efetiva. E também a gente precisa levar em consideração o efeito placebo e a duração educação dos pacientes, né? Às vezes a gente só de colocar a mão no paciente, o paciente já acha que melhorou muito, já é eliminador, já sai super feliz, sendo a gente quase não fez nada. Tem paciente que super se afeitou a gente, então, mesmo que a gente não trate corretamente o paciente, ele vai falar para você na avaliação que está super bem, que melhorou, que está isso, que aquilo. Aí, às vezes, os testes, de fato, objetivos não demonstram isso. Então, a gente sempre tem que levar esse fator, né? Às vezes, o paciente gostou muito de mim como terapeuta, trocou de terapeuta, vou fazer uma reavaliação com ele, e aí ele parece que piorou. Por quê? Porque ele estava feliz com o outro, então ele queria demonstrar para o outro que ele estava melhor. Então, a gente precisa sempre levar em consideração essas coisas também, independente do setor onde você está, certo? E aí a conduta de tratamento vai depender de cada caso e do diagnóstico do paciente em geral, e aí a gente vai ver isso nas próximas aulas. Combinado? Gente, era isso, a aula hoje foi um pouquinho turbulenta, né?
Problemas com o projetor ali. Chuva, mas espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, venham até mim. Podem mandar lá no Classroom também, tá? Eu coloquei para gravar aqui. Não sei se o microfone do computador conseguiu pegar muita coisa, mas para o pessoal que faltou, eu vou tentar colocar essa gravação. Espero que ela tenha funcionado. Oi? Ainda não fiz não. E a gente se vê semana que vem, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre a dor. Imagina, gente.